Shalom, salvação perfeita a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma pergunta que talvez muitos de vocês que me assistem já tenham se perguntado. A pergunta clássica é: se Deus criou a gente, quem teria criado Deus? Mas antes de continuar com o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Deixe o seu comentário aí embaixo se você gostar do vídeo e também pode deixar aí embaixo sugestões para novos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Se nós fomos criados por alguém maior, um ser supremo e eterno, quem teria criado esse ser supremo e eterno? Afinal, de acordo com a lógica, todo efeito tem a sua causa e tudo vem de alguma coisa. Quando falamos de uma maneira mais científica, a pergunta seria: o que sempre existiu? Um universo cheio de energia? Cheio de matéria? Ou alguém todo-poderoso que criou tudo? Ou que outra coisa seria essa? Quando a gente assume a hipótese que temos um Criador, o qual tradicionalmente as pessoas chamam de Deus, nós assumimos uma hipótese que nos leva a essa pergunta: se ele criou tudo, quem teria criado ele? Bem, a Bíblia nos mostra uma resposta para essa pergunta. Mas antes de ir para a Bíblia, eu quero falar uma coisa. O Criador, o Eterno, que criou todas as coisas, a quem tradicionalmente chamamos de Deus, na verdade tem um nome. Esse nome eu já ensinei no primeiro vídeo no canal e sempre reforço durante outros vídeos esse nome. E esse nome é esse que vai aparecer na sua tela agora, que é o tetagrama hebraico com as letras Yud, Re, Vav, Re, que se transliterando para a nossa língua portuguesa fica Yau, sendo as letras Y, A, U, H, lendo-se Yau. Esse é o nome do Eterno, a quem tradicionalmente as pessoas chamam de Deus. Para vocês que já acompanham o canal, devem prestar atenção que raramente eu uso o termo Deus, e sempre trato Yau como o Eterno, como o Criador, e por aí vai. Mas reforço que eu sempre opto por chamá-lo pelo seu nome, pois esse é o nome todo-poderoso, o nome que está acima de todos os nomes, ok? Mas vamos voltar para o assunto do vídeo. Bem, primeiro vamos ver o que Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Altíssimo, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, isso nos mostra que simplesmente ele não foi criado, porque simplesmente ele é o Alfa. Alfa quer dizer o início de todas as coisas. Ele sempre teria existido, sem antecedentes e sem passado, desde toda a eternidade. Ele, Yau, já era e ainda é a chave de toda a criação. Então essa pergunta clássica de quem criou Deus, na verdade acaba se tornando uma pergunta desnecessária, porque ele não está sujeito de modo algum às leis do universo que ele mesmo criou. Afinal, se em algum momento da história do universo nada tivesse existido, ou seja, nada existia, nada também existiria hoje, nesse exato momento. Para tudo hoje existir, deveria existir algo antes que não correspondesse às lógicas que temos sobre o universo, ou seja, a lógica do efeito e da causa, ou seja, teria que ser um algo maior, uma força maior que sempre teria existido antes de toda e qualquer criação.
o nosso Criador não é afetado pelo espaço ou pelo conceito do tempo, e nem tampouco, claro, pela matéria, porque justamente foi ele quem criou todas essas coisas, todos esses conceitos, e todas essas coisas só funcionam se trabalharem em conjunto, em união. Por exemplo, se não tem espaço, não tem onde colocar a matéria. Se não tem um tempo, quando é que a matéria seria colocada no espaço? É complicado um pouco esse assunto, mas todas essas coisas não têm como funcionar independentemente. Elas têm como funcionar apenas em conjunto. No início de todas as coisas, segundo o que o livro de Gênesis nos mostra, o Eterno estabeleceu o tempo, e ele fez isso justamente para estabelecer o início das coisas para nós. Afinal, para começar uma contagem, precisaria do tempo para isso. E assim, com o tempo criado, o Eterno também criou o céu, que também é o espaço, e também criou a matéria, que é a Terra, os demais planetas, os demais astros, galáxias, infinito números de galáxias ou qualquer outra coisa que tem no universo, e é o que conhecemos como a matéria, como um todo. Mas aí, tudo que eu falei até agora, vocês entenderam e captaram bem? O Eterno, o Criador, o Soberano, Yahweh, precisa estar dentro e fora de todo esse procedimento de criação, pois ele é ilimitado em toda a sua fonte de recursos para a criação e para qualquer outra coisa que ele pode fazer e há de fazer ainda no universo. Ele é eterno em sua essência, e aquilo que é eterno não pode ser determinado pelo tempo. Se ele tivesse sido criado por alguém, ele não seria onipotente, onipresente, onisciente, onexistente, soberano, infinito e nem eterno. Onipotente significa, para quem não sabe, aquele que tem poder sobre tudo e todos, ou seja, ele tem poder sobre todas as coisas. Onisciente significa aquele que sabe de tudo, sabe do passado, sabe do presente, sabe tudo que está na cabeça de qualquer pessoa e sabe de tudo no futuro. Além de ser também onipresente. Onipresente significa poder estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está aqui comigo agora na gravação desse vídeo, está aí do lado de você que está me assistindo, está do lado do seu irmão, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, de qualquer lado ou direção no mundo, ele está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Uniexistente significa aquele que sempre existiu, algo que sempre existiu, sem um princípio determinado. Soberano porque ele é o dono de tudo, criador de tudo, então ele é soberano sobre tudo. Eterno porque ele sempre existiu e sempre existirá e não tem como definir um tempo para ele. E infinito, pois ele é ilimitado na sua fonte de recursos. Simplesmente, ele é aquele que tudo pode fazer. Então, a resposta para a pergunta desse vídeo, lá no começo, que era se Deus criou a gente, quem criou Deus? Ou melhor, se o Eterno Criador criou a gente, quem criou ele? A resposta é uma só. Ninguém. Ninguém criou ele, porque o Eterno não foi criado e nem tampouco ele foi inventado. Ele sempre existiu como uma força maior e independente de qualquer coisa, ou seja, ele não depende de nada e nem de ninguém. Antes da criação, ele já estava em conexão. Conexão essa que conhecemos como o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, Yahweh,
o Filho, Yahshua, e o Espírito Santo, que no hebraico se chama Ruach Kadosh. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 2, podemos ler o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito do Altíssimo se movia sobre a face das águas. Isso é um pequeno exemplo que nos mostra justamente essa conexão. Portanto, para finalizar esse vídeo, lembrem-se de que ninguém criou o Eterno, aquele que está lá em cima, porque ele é inexistente, ele sempre existiu, sempre vai existir, e ele é infinito em tudo e eterno em sua natureza, em sua essência. Ele é aquele que tudo pode fazer e é aquele que do nada tudo faz. Ele é Yahweh. Yahweh é o nome do Criador. Esse nome significa eu sou o que sou. Esse é o meu nome, que será conhecido de geração em geração. Esse é o nome do Eterno Todo-Poderoso. Glória a Ele. Glória ao nome do Eterno. Glória a Yahweh. Essa é a resposta que o Eterno deu a Moisés. Ele revela o seu nome e o significado do seu nome, que é esse que eu acabei de falar. Eu sou o que sou. O vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que você deixe o seu like se você gostou do conteúdo. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber as notificações de quando eu postar vídeo novo. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!